Então, gente, eu tô gravando aqui esse vídeo pra ficar mais explicativo, porque eu não ia conseguir gravar isso só por áudio. Eu vou ensinar mais ou menos a estrutura como eu faço. Depois eu vou mandar as fotos das minhas redações, vocês vão ver que elas seguem basicamente essa estrutura. E é lógico, vocês vão ter que treinar, fazer toda semana, porque é só treinando, fazendo toda semana que vai pegando jeito e vai adquirindo técnica. E aqui eu até coloquei uma dica bem importante, que assim, várias vezes vocês vão repetir palavra, vão sentir essa necessidade de repetir termo. E como que eu fiz, como eu lidei com isso? Toda semana, quando eu fazia as redações, eu ficava com o celular do lado pesquisando sinônimos no Google. Então, no próprio Google, eu ficava pesquisando sinônimo de tal palavra, que era a palavra que eu tava querendo repetir. E assim eu fui adquirindo vocabulário e fui decorando as palavras mesmo. Então, é isso. Ó, começando pela introdução. A introdução, ela quase sempre vai ter 3 períodos. Período, todo mundo sabe, né? Desde onde começa a primeira letra maiúscula até o ponto final. Então, vocês vão ver que, basicamente, aqui, as minhas redações vão sempre ter 3 períodos. E, no caso, vão ser divididos assim. O assunto, tema e tese. O assunto, ele vai ser sempre geral e abrangente. Eu coloquei aqui, geral e abrangente. Então, vamos supor, vamos pegar aqui um exemplo. Aqui, alimentação saudável nas escolas e seus desafios na sociedade brasileira. Qual que é o assunto aqui? É alimentação, comida, enfim, é alimentação. Aqui, homofobia em discussão no Brasil atual. O tema aqui é homofobia, homossexualidade. Aqui, a população em situação de rua no Brasil, moradores de rua, sempre vai ser geral, sabe? Você vai começar falando de alguma coisa geral, não necessariamente que tenha a ver com o tema em si. Mas, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, quatro exemplos de assunto, né? Como que eu vou começar esse assunto? Eu vou começar trazendo ou um fato histórico, no caso você pode começar de vários jeitos, mas aqui eu tenho facilidade, às vezes, em lembrar fatos históricos que têm a ver com esse assunto. Então, eu sempre começo ou com um fato histórico ou com uma afirmação. Não precisa ser um fato histórico. Pode ser também um filme que você lembrou que tem a ver, que fala sobre aquilo. É que eu não sou muito ligada em filme, eu sou mais ligada em fato histórico. Eu sempre começo trazendo um fato histórico ou uma afirmação bem boba, quando eu não lembro nada. Nem um fato histórico, nada que tenha a ver, eu começo com uma afirmação. Como assim? Por exemplo, se o tema for, vamos supor, a poluição, né, a poluição ambiental e seus impactos na qualidade de vida da população. Se for assim, poluição ambiental e seus impactos na saúde da população, e o que eu vou começar falando? O que eu posso falar? Bom, posso começar falando de Revolução Industrial, que foi onde começou a aparecer as primeiras emissões de carbono na atmosfera, que a poluição começou a existir de verdade. Então, eu posso começar falando disso, da Revolução Industrial. Aí, aqui eu dei um exemplo, ó. Com o início da Revolução Industrial, no século XVIII, as primeiras emissões de poluentes em massa no ambiente passam a ocorrer. Ponto. Como eu trouxe meu primeiro período, que é o assunto. Lembrei, falo disso. Não lembrei de nada, não sei nada, nem um fato histórico a respeito desse assunto. Faço uma afirmação bem óbvia. É fato que o ambiente livre de poluição afeta positivamente nossa saúde. Ponto. Já comecei falando de um assunto. É óbvio, Bom, aqui você não vai perder ponto nenhum. Aqui você cumpriu o seu papel e beleza. Tá, aqui eu também dei outros exemplos, por exemplo, vacinas. Eu comecei aqui falando de um fato histórico, ó. Durante o governo de Rodrigues Alves, o Brasil vivenciou a revolta da vacina, a qual foi promovida pela população da época e tinha por objetivo barrar a vacina compulsória, nananã. Tá, também, não lembrei de nada a respeito de vacina, nada histórico. Então eu vou começar afirmando bem óbvio. As vacinas são, indubitavelmente, ferramentas eficazes para a contenção de doenças. Ponto. Cumpri meu papel. Beleza. Agora, no próximo período, dentro da introdução ainda, eu vou trazer o tema. O tema já é
o tema mesmo que foi me dado. O que você tem que ter na mente que sempre por trás do tema do que é trazido no Enem, sempre, 100% das vezes vai ser um problema que tá por trás daquilo. Então, mesmo que não tenha um problema explícito ali, você tem que se perguntar por trás daquilo, qual que é o problema? Por exemplo, no caso da redação do ano passado, o tema era a democratização do cinema no Brasil. Aí você vai pensar, democratização do cinema, qual que é o problema aqui? A falta de democratização, não é democrático. Então, sempre que você vê um tema que parece que não tem problema por trás daquilo, pensa assim, a falta disso. Pensa assim, o que isso tem de problema no Brasil, entendeu? Sempre vai ter um problema por trás daquilo. Aí, aqui. Então, aqui é importante. Se é meu problema, ele segue a mesma linha de raciocínio da citação que eu já fiz aqui no período anterior, o que eu vou fazer? Eu vou começar esse meu próximo período com um elemento coesivo. Eu vou falar bastante disso, de elementos coesivos. Seu texto tem que ter muito elemento coesivo. Por quê? Porque isso é um critério que é bastante cobrado e não pode deixar de... O que é um elemento coesivo? Você usar dessa forma, nesse sentido, contudo, embora, também. Tudo isso que vai dando coesão pro seu texto, tudo isso tem que ter bastante, porque isso deixa o seu texto coerente, você entende? As suas ideias não vão ficar simplesmente jogadas. Então, aí, por exemplo, aqui eu citei aqui o meu fato histórico. Comecei falando lá da Revolução Industrial, que tem a ver com o ambiente. O que eu posso começar... aí eu vou começar falando alguma coisa que tem a ver com o que eu já falei, que segue a mesma linha de raciocínio, que não vai contra o que já aconteceu antes. Aí, o que eu vou falar? Eu vou falar de maneira semelhante, analogamente, dessa forma, de modo semelhante. Aí vai na mesma linha de raciocínio, ou seja, eu coloco esses elementos coesivos e começo falando do problema. Por exemplo, comecei falando, com o início da Revolução Industrial, tá. De maneira semelhante, a emissão desenfreada de gases poluentes na atmosfera... Calma que eu me perdi. De maneira semelhante, a atualidade é marcada pela emissão desenfreada de gases poluentes na atmosfera, o que provoca cada vez menos qualidade de vida para a população. Você vê que segue o mesmo linha de raciocínio do fato histórico que eu já tinha trazido antes. Não é nada o contrário, mas pode acontecer de ser o contrário. Aí como que vai acontecer? Por exemplo, aqui eu comecei falando, é fato que o ambiente livre de poluição afeta positivamente a nossa saúde. Tá, afeta positivamente. Só que, na atualidade, não acontece isso. Então, aí eu trago outro elemento coesivo diferente. Inversamente, todavia, de maneira oposta, aí eu começo. Infelizmente, isso não é uma realidade do cenário brasileiro, principalmente nos grandes centros urbanos, o que vem fazendo a população ter cada vez menos qualidade de vida. Pronto, você entendeu? Então, aí, isso você já trouxe o seu tema. Esse é o seu tema, é a problemática. Beleza. Para finalizar, a introdução é o mais prático. Você vai falar a tese. A tese sempre vai ser discutir X para resolver Y. Sempre guarda isso na sua mente que vai ficar bem mais fácil. Então, você fez seus 2 períodos. Para finalizar, ponto, você começa logo, ou assim, ou dessa forma, desse modo. É necessário que se discuta acerca da questão ambiental para resolver a qualidade de vida das pessoas. Pronto, morreu, é isso, você entendeu? Então, vai ser sempre assim, essa sua tese do Enem, para fechar. Logo, é necessário discutir isso para resolver aquilo. Você entendeu? Vai ser isso, essa é a sua introdução. Importante falar aqui também que eu não coloco título. Vai ser sempre, assim, eu acho que não precisa colocar título, porque você não vai ganhar ponto nenhum com título, mas você pode perder se seu título não for coerente, não for bom. Então, esquece o título, você ainda ganha uma linha a mais.